Perfeito. Bom, a dislexia é considerado um transtorno específico de aprendizagem, que incide na área que processa a leitura, a escrita e também a soletração. E é de origem neurobiológica, por isso não depende do indivíduo, tem um aspecto hereditário. Hoje, principalmente com a questão da leitura e da alfabetização, né, da leitura e da escrita, é muito importante que a escola, que os pais, a família fiquem atentos antes deste momento. Não podemos diagnosticar uma criança com um transtorno do desenvolvimento, né, de ordem da dislexia, antes da época de alfabetização, porque é justamente a alfabetização que vai trazer uma orientação importante para identificarmos a dislexia. Porque, olha que interessante, nós temos uma área no cérebro para cada, vamos dizer, para cada competência, né, de modo geral, que nós não temos uma área de leitura e de escrita. É a plasticidade cerebral, ou seja, a capacidade que o cérebro tem de reciclar, de se reorganizar, de modificar, é que entra em ação para que algo que veio vamos dizer, do ser humano, né? Da vida do ser humano, da necessidade do ser humano, é que mudou os circuitos, as redes cerebrais no cérebro. Então, a dislexia, a priori, a gente não vê uma área no cérebro responsável por ela, mas sim um conjunto de áreas, né, um circuito, uma rede responsável pela leitura, pela escrita e pela soletração. Muitas vezes, uma criança que apresenta dislexia, ela pode apresentar também o déficit de atenção, o transtorno do déficit de atenção, o que a gente chama de comorbidade, não é? Porque a dislexia, ela vai, o que acontece na dislexia? Ela vai resultar de um déficit no componente fonológico da linguagem, que vai acontecer de uma maneira bem diferente, díspare, né? Com relação à idade que aquela criança tem. Então, esta, essa especificidade é que faz com que a criança tenha essa dificuldade, não só na escola, não é só na leitura de um texto. Quando a gente diz a criança apresenta o transtorno da dislexia, a gente está dizendo que ela tem essa dificuldade em vários settings, em várias situações, porque esse é um processamento do cérebro dela. E o que é muito importante de dizer é que não tem nada a ver com inteligência, é apenas uma questão de ordem da leitura, da escrita e da soletração. Inclusive, devido até à plasticidade do cérebro e a necessidade que essas crianças ou adultos, né, ou adolescentes e adultos, têm que se reorganizar ainda mais para dar conta de tanta leitura, de tanta interpretação, eles ficam ainda muito potentes também, porque eles acabam tendo que desenvolver outros recursos. Então, dislexia não tem nada a ver com inteligência. Quando a gente fala então de crianças e adolescentes, a escola, ela hoje existe a lei, né, que coloca essas crianças numa situação onde elas podem desenvolver os seus recursos, onde elas podem ter um olhar, um tratamento que vá colaborar com o desenvolvimento integral delas. Agora, tem também, além da escola, né, a escola tem a função de colaborar, né, a função de educar, o que a gente está chamando de educação escolar, né? Existe uma especificidade do que a escola faz. Os pais também têm um papel importante, assim como os especialistas. Os especialistas geralmente são o fonoaudiólogo, o psicólogo, o psicopedagogo, e após o diagnóstico, né, aliás, antes, né, quem faz o diagnóstico são médicos, normalmente os neurologistas da infância e da adolescência. Então, junto com estes outros especialistas. É muito importante, como a dislexia ela tem esse fator que não é
dizer que não tem uma característica só, é importante que, então, faça parte desse diagnóstico, então, não só o médico, mas também um fonoaudiólogo, um psicopedagogo ou um psicólogo. Isso é muito importante, porque a dislexia, como eu coloquei, ela não acontece só em algum lugar, é só na escola que eu sou disléxico, é só quando eu fico triste eu fico disléxico. Não, isto está no processamento daquela criança, processamento da linguagem falada naquela criança. Inclusive, como essas informações que vêm muito da neurociência, né, desses últimos estudos, que são feitos como a ressonância magnética, a tomografia, o PET scan, que conseguiram dar mais dados para a gente do que acontece no cérebro do indivíduo disléxico, quando hoje o indivíduo é adulto, muitas vezes ele não teve esse cuidado na sua infância, na sua adolescência. Então, realmente existem muitos adultos. Eu, por exemplo, tenho um paciente agora que eu vou atender daqui a pouquinho, que tem, que apresenta, né, dislexia. Ele não teve estas orientações na sua infância e na adolescência. Então, a criança, adolescente e quando chega em adulto, acaba tendo uma super questão assim ligada à autoestima, porque acha que não foi competente, que tinha algum problema que acontecia, fez algumas escolhas para ficar mais distante de tudo que tinha a ver com a leitura, com a escrita ou com a soletração. Então, acaba tendo um impacto muito grande na questão emocional do indivíduo. Então, por isso, é muito importante essas informações de entendermos que não é da escolha do indivíduo, não é porque ele não é bem nutrido, não é porque ele é mal educado, não é porque ele é irritado que isso acontece. É uma condição neurobiológica que nós precisamos dar suporte, compreensão, porque todos nós, né, temos as nossas diferenças e é importante a gente dar conta disso e trazer caminhos que são promotores para todos.